Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Como sempre, nosso objetivo aqui é trazer tudo sobre o mercado imobiliário, né? Trazendo novidades tech, novidades de todo o processo de integração da cadeia da construção civil, né? E por tudo aquilo que nós somos apaixonados. Então, não esqueçam, você que ainda não começou hoje ou você que me ajuda a multiplicar todo esse vídeo, nos acompanhe no nosso site, cvcrm.com.br, no nosso Instagram, @construtor de vendas, como também no Spotify, entre outras áreas, como YouTube. Nos acompanhem porque sempre traremos, todas as terças-feiras, 18 a 18. Sabe por que 18 a 18? 18, um de líder, 8 de infinito. Então, todas as terças, 18 a 18, um novo episódio, tá? E hoje eu diria, cara, um episódio, eu diria, muito especial. Muito especial por quê? Porque é um cara que a gente já vem acompanhando há muitos anos. Eu acho que a gente, de forma geral, nos conectamos aí, né, pelo mercado imobiliário. E eu diria, eu sou mais novo que ele, não, daqui a pouco você conta a sua idade, mas se quiser não conte. Mas um cara que eu diria que é uma referência no mercado imobiliário. E hoje eu diria que é uma mesa totalmente especial. Por que totalmente especial? Porque são dois caras, junto com o time, que aí não faz nada só, que transformou e evangelizou o mercado imobiliário em relação ao CRM. E ele veio que era de Goiânia, foi para São Paulo, e veio para Aracaju, nossos estudos, participar junto conosco desse podcast. Esse cara é o Júnior. Júnior, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, tá certo? O nosso objetivo aqui é trazer experiências práticas do mercado imobiliário, trazer experiências de vida. E você, cara, que a gente vem acompanhando tantos anos, né? Hoje estamos sentados na mesma mesa para bater esse bate-papo. Então, assim, obrigado por ter aceitado esse convite, obrigado por fazer parte disso tudo e queria conhecer um pouquinho mais. Quem não conhece, Júnior é ex-Anápolis, mas quem é melhor para apresentar é ele mesmo. Então, não vou vir com roteiro, não vou vir com apresentação, você é o melhor cara, até porque, como bom vendedor, né? Temos que ser um bom contador de história e eu sei que você é. E eu queria mesmo que você contasse a sua história. Então, cara, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fale um pouquinho de Júnior, quem é o Júnior e por que o Júnior está aqui junto conosco. Legal, Fábio. É incrível a gente olhar para trás e ver assim, no passado a gente tinha muito ali produtos que se concorriam, mas sempre se respeitou, né? E isso é incrível, eu agradeço principalmente aqui pelo carinho, pela receptividade. A família CV me recebeu muito bem. Isso é incrível, né? Muitas das vezes a gente fica aqui imaginando um concorrente não se fala e a gente sempre se respeitou muito. E vocês me receberam muito bem. Então eu agradeço você, Gabriel, Toninho, né? Todo o time aqui que está por trás acontecendo, fazendo essa máquina andar e crescer cada vez mais. E até para me apresentar, sou Júnior, sou um dos cofundadores de um grande CRM no mercado, que é a Anapro. Durante muitos anos estive à frente dessa operação e foram mais de 12 anos atuando no mercado, olhando para as mesmas dores, né, que a gente viveu do crescimento, como que escala isso, como que mantém o padrão de qualidade, o padrão de entrega que a gente tem quando tem 10 clientes e quando a gente chega na marca dos 400, 500, a gente quer manter isso. Então, ao longo desses anos, eu foquei muito nessas entregas. Mas diferente do CV, eu só consegui focar numa parte do processo, né? Que era do lead e da venda. Mas é uma enorme satisfação entender os dois lados agora, né? E a gente conversando durante o dia, a gente foi se conectando e entendendo que eram as mesmas dores, né? Do crescimento, do atendimento, do processo, do mercado, né? Mas muito bom. E veja, Júnior, agora eu vou querer que você conte um pouquinho mais da sua história. Então, porque, cara, eu acho que um papel fundamental que nós tivemos junto com nossos times aí foi trazer um pouco de evangelização para o mercado, né? A importância de ter um CRM. Por isso que eu digo, concorrente, cara, o nosso maior concorrente é abrir o mindset e a consciência do incorporador, né? Não são os concorrentes diretos de CRM. Mas vamos levar para um fator histórico, até para todo mundo que nos acompanha. Então, Júnior, por que o Júnior abriu o Anapro? Como foi esse negócio do Anapro? Da onde veio o Júnior? O que aconteceu desde o processo inicial até o processo da sua saída, da sua venda, do grande sucesso que você fez? Legal, Fábio. A nossa história começou muito com a família, né? Meu pai atuava muito no ramo imobiliário em Brasília, gerenciava algumas incorporadoras, só que na época tudo via Excel, né? E essa conexão era muito difícil. Os finais de semana a gente passava com ele ouvindo ele atender corretor para dizer o que estava disponível, para fazer um cálculo de VPL. E na época, um dos sócios, que era o meu irmão, o Charles, começando no meio de tecnologia a desenvolver,
começou a criar ferramentas para apoiá-lo no dia a dia com a visão de simplesmente não monetizar, mas de pai, você ter mais tempo comigo no final de semana. Esse negócio foi ganhando musculatura, né, em reuniões de Sinduscom, ADEME, outros clientes falaram, cara, o que você está usando? Como você resolve essa dor? Ele, estou usando um tal software, isso. Quero usar na minha empresa também. E ele usava isso muito para consultoria, que era toda estudo de viabilidade, desenvolvimento de projeto. E aí essa questão foi tomando musculatura. E quando eu entrei no negócio, a gente olhava isso muito como software. Né? Eu tanto quanto o Charles. Mas o meu pai estava muito olhando no serviço que não era escalável. Então a gente resolveu focar como software. Cresceu, eu na época estava entrando no mercado como corretor de imóveis. Então eu tinha uma outra experiência do outro lado de falar assim, cara, meu Deus, eu preciso vender, não sei o que está disponível. Eu sentava com um cliente, eu não sabia como resolver aquilo. E na época, ok, a tecnologia ainda não se acreditavam tanto. Aqui eu estou falando de 2007, 2006, né? A gente tinha poucos leads, poucos clientes, era quem batia na porta, quem visitava, era quem era da sua carteira. Não tinha o volume que a gente tem hoje. E a Napro foi crescendo e ganhando envergadura em Brasília, que é onde que a gente se sediou, foi ganhando mercado. E aí, em 2011, eu me resolvi mudar para São Paulo para expandir mercado. Rapidinho, só para fazer um então, seu irmão, que era o cara de tecnologia, seu pai é o cara de contabilidade, de viabilidade no mercado, e você, nesse momento, entrou depois com venda. Entrei depois com venda e operação. Tá. E eu brincava em startup. Então juntou o tripé ali, tech, conhecimento do negócio e você como comercial e vendas. E comercial e vendas. Então, na época, não tinha vendas, a venda era muito consultiva, né? Então, era num bate-papo, como resolve aqui. E aí, quando eu entrei com um viés de escalar essa parte de implantação, a parte de software, de vendas mesmo. E aí, em 2011, eu resolvi sozinho me mudar para São Paulo, porque eu falei, cara, o mercado está lá. Então, eu me mudei para São Paulo, família, com filho, aquela coisa parecendo e quando a gente foi desenhando esse negócio em São Paulo, a gente começou a crescer e em um ano a empresa dobrou em São Paulo. E eu vi que ali havia um potencial grande. Né? Então, começamos a me aproximar mais ainda do mercado de São Paulo, conhecer das regras de negócio que a gente teve, quase que não reescrever o software, mas adaptar ele inteiro, porque era muito diferente do mercado de Brasília, níveis de comissionamento, modelo de contrato de venda. Em Brasília não se falava de assinar um contrato no stand no final de semana. Era um absurdo isso na época. O cliente queria ir para casa, para São Paulo, para ler. Em São Paulo, já o cara queria assinar no mesmo dia e não ter que voltar. Entendo hoje por quê, né? O trânsito, o deslocamento. E aí, em 2011, com essa expansão, foi crescendo o negócio, começamos a receber algumas aproximações de alguns fundos. E para nós, isso era novidade, né? A gente não construiu o negócio para vender empresa. Meu pai construiu o negócio para que os filhos fossem autossuficientes e não tivesse que ter um negócio ou estar trabalhando para alguém. Então, a gente, para aquilo, até no início, soou até como uma ofensa. Cara, como assim tu quer comprar meu negócio? Eu nem anunciei que eu estou vendendo. E muitas das vezes a gente foi aprendendo, né, com os fundos, o que ele estava buscando conosco. E ao longo desses anos, a gente ficou aproximadamente 4 anos ali em São Paulo, eu meio que navegando sozinho, com um time bem reduzido. E em 2016, a gente mudou a sede inteira, de Brasília para São Paulo. Todo mundo? Ficou nenhuma operação? Não ficou nenhuma operação em Brasília. A empresa inteira veio. Então, vieram alguns colaboradores, outros optaram por não vir, por mudança, né, total ali de cidade. Mas em 2016 isso ainda alavancou. Mas seu pai e seu irmão se mudaram também? Mudaram. Todos os sócios se mudaram para São Paulo. E aí em 2016 a gente começou a receber novas aproximações de alguns fundos. A gente foi aprendendo o nosso valor, a nossa posição, fomos consolidando o mercado. E por fim, em 2019, a gente fez um grande negócio, que foi com a OLX Brasil, onde a gente conduziu o negócio. Foi uma enorme lição, foi uma aprendizagem incrível. É uma empresa fantástica, tem um enorme histórico, mas para nós foi uma bagagem muito grande, porque a gente vinha do meio de startup, né? Era todos nós startupeiros, muito focado em entrega. E ali a gente aprendeu o meio de como se trabalhava muito bem essa parte de governança, de processos, e que foi uma lição, né? E agora, ao final de 2022, já tinha se encerrado meu ciclo, né? Eles compraram 100%. Eles compraram em 2019. 2019. Então você tem um ciclo de 3 anos aí. De 3 anos que eu fiquei dentro da operação. Foi, cara, para mim foi um M&A, uma pós-graduação, uma faculdade incrível. Aprendi que grandes pessoas, tem grandes profissionais lá dentro. Então, aprendi, e aí em 2022, ao final disso, já fazia sentido até estar olhando para o mercado, já tinha algumas coisas que não fazia mais sentido tanto, porque eu sempre fui empreendedor, né? Então, a gente acaba se limitando muitas das vezes assim. E aí, onde foi, a gente saiu, resolvemos e estamos aqui hoje,
Quem te fala já disso, vamos contar um pouquinho dessa história, mas você vê que bacana disso tudo, né? Bem parecido com a gente, né? Só que você, por ser Brasília, eu acho que você foi antes com toda a sua estrutura. No nosso caso, nem o sotaque eu perdi, nem nossa equipe foi. Mas a gente montou um escritório em São Paulo em 2016 e a nossa operação cresceu muito em São Paulo, mas não precisamos deslocar a nossa equipe. E, cara, é o que a gente conversa muito, não é o certo nem o errado, não é importante que você construiu uma história bacana e vendeu para um grupo, um fundo que é uma referência, né? E eu acho que isso é um segredo de um bom sucesso nisso aí. No nosso caso, a gente fala já um pouquinho, mas no nosso caso específico, a gente viu que ainda tem uma grande história no mercado imobiliário para construir. Porque, veja, além de nós sermos empreendedores, nós somos vendedores. Que aí eu quero chegar nesse meio do caminho aí. Cara, parece fácil, né? Você contou sua história em 10 minutos. Mas, no momento de sair para São Paulo, vender para novos clientes, quais são as dores? O que é que você mais sentiu? Quais são os seus maiores desafios para dizer, cara, o Anapro vai te ajudar no seu dia a dia? Meus maiores desafios foi, como eu não tinha nenhum market share tão relevante em São Paulo, era o desafio da confiança. E era numa época muito de questão de dados, né? De, cara, quem é a sua empresa, o que você vai fazer com meus dados? E foi difícil construir essa confiança. Mas com o trabalho a gente atendeu bons clientes em São Paulo que nos alavancou, que nos fez crescer. E muito também a regra de negócio era muito diferente dos demais do Brasil. Até hoje né? Você pega no quesito comissionamento e tudo, tem uma... Você pega até pagadoria, né? O que é pagadoria fora do país? Não, ou fora do país, é fora de São Paulo? Quase não existe, né? Inexiste, assim, é meio uma dúzia ali que conhece, de fato, uma solução de pagamento de comissão que facilita, que é a pagadoria, né? Então, para nós, o meu maior desafio de mercado foi entender dessa regra de negócio, sistematizar essa operação. Na época a gente não tinha produto era... Eu sentava com o cliente, entendia. Como assim foi, né, vocês durante muito tempo? Então, para mim, o maior desafio foi essa abertura e essa confiança de mercado. Como foi no Rio, né, em outros estados que a gente também sofreu, mas depois que enganjou, depois que funcionou, cara, entra num voo... Uma roda viva, um voo de cruzeiro. Mas, cara, tem muito trabalho também aí, né? Trabalho de suar literalmente a camisa, visitar. Algumas madrugadas, assim, hein? Várias madrugadas, porque você falou, o nosso caso também era a mesma coisa, porque é uma empresa sergipana, e eu digo, João, a gente tem muito orgulho de dizer que é sergipana, aracajuana, a empresa nasceu aqui e hoje está no país inteiro, porque é uma empresa de sergipana, não vou contratar ninguém de São Paulo. Né? E você já estava em São Paulo, por isso que também a gente abriu um escritório de São Paulo para a gente quebrar um pouco esse barrismo. Mas, cara, então teve esses desafios todos, mas mesmo assim você conquistou, né? Chegou uma carteira aí muito grande do mercado imobiliário. E quem era o seu maior concorrente nesse período? Nesse período tinha um concorrente que não era de São Paulo, quando eu estava abrindo, que ele focava muito em CRM. Não sei nem se pode falar nome. Aqui, cara, não tem essa. Mas o meu principal concorrente nessa época era o Excel. É isso. O SAP, o Sistema Avançado de Planilhas. Em segundo lugar, o Hipnobox, que tinha um bom espaço, mas focado em CRM. Isso. E eu na área de vendas. E eu nem estava olhando para CRM ainda. CRM não, Leads. Leads, perdão. Depois eu digo por quê, essa questão do conceito de CRM 5.0. Então, nessa parte de leads, a gente não atuava ainda. Então, eu estava muito forte na área de vendas e ele muito forte ali na área de leads, né? Então, a gente foi aprendendo, mas foi um desafio, assim, para nós que foi muito bom a gente entender. E a maioria dos softwares nasceu em algum nicho, né? Isso. Do mercado. E que depois foi evoluindo por necessidade, não só dos clientes, mas de default. Mas você falou do nicho, você não falou o nome Anapro. O que significa? Anapro, ele veio de um nome, todo mundo pensa que é um estudo por trás disso, mas foi, cara, uma coisa de cozinha, eu, meu pai e meu irmão. E na época, mais meu pai e meu irmão, eu estava muito mais na bicicleta do que pensando em nome, né? Eu era muito novo. Mas a gente estava desenvolvendo uma tela que até hoje, né, toca e funciona muito bem, que é a tela de análise de proposta, simulação. Que então, de análise de proposta, a gente falou, cara, precisa botar um nome. Tá falando a tela de análise de proposta? Bota Anapro, de análise, né, de proposta, e o Pro ali de proposta mesmo. Então, todo mundo acha que é de Anápolis, né, N outras coisas, mas não foi um nome pensado que surgiu. E a maioria das empresas que são startups, o nome, ninguém pensa se não foi empresário no passado. É isso aí. Quando o cara empreendeu, fez um grande negócio, ele sempre quer começar certo, já pensando no melhor nome. Mas aqui não foi o nosso caso. E quando foi que você conheceu o construtor, cara? Assim, quando você lembra, eu sei que data vai ser difícil, mas, poxa, eu vou dizer minha versão, mas eu quero saber a sua. Construtor de vendas, eu conheci numa conta que eu acho que estava no Nordeste, o pessoal falou, cara, eu estou usando uma empresa de Alfama, que é o CV. Eu falei, cara, vocês na época eram muito pequenos, assim, não tinha tantos clientes, né?
Falei, pô, na mesma hora eu pensei, falei, cara, estão construindo um belo software, só que eu falei assim, cara, tem agência, tem eu acho que dificilmente ele vai conseguir focar. Mas confesso que eu tava errado, né? Tava errado. Não, e quem não conhece, cliente nosso que nos acompanha, assim, o consultor de vendas foi o que? Um spin-off dentro do Alfama Web, que é uma agência nossa que tem mais de 22 anos. Mas, cara, é como você falou, o foco. No nosso caso, o foco começou em 2016. Então, foi no cliente potencial que você identificou a gente, mas deve ter dito. Cara, não sei se ele vai focar, nem sei se ele vai crescer, né? E eu sei, João, porque eu tenho a orelha de avião, que eu gosto sempre de falar isso, nas orelhas de avião tem uma frase da Price que diz o seguinte: seu concorrente acaba de nascer. Então procura a Price. Então quer dizer, cara, todo dia pode acontecer um concorrente novo, então a gente tem que ficar muito atento, muito conectado, mas para isso a gente precisa sempre estar inovando. Né? E aí eu te pergunto o seguinte, no nosso caso, João, já te contei bem essa história, mas se tem interesse, eu conheço o Anápolis desde o primeiro dia do CV. Porque a gente começou como disponibilidade, né, que foi uma dor, mesma coisa, uma dor de mercado, resolver um problema de um mercado, fizemos o disponibilidade. Quando a gente fez o disponibilidade, que foi um sistema para gerenciar o espelho de vendas de um lançamento, a gente, cara, qual nome a gente vai botar? Pô, se eu faço venda, construção, bota consultor de vendas. Cara, e quanto eu vou cobrar? Não, vamos procurar no mercado. Descobrimos o Anápolis, fizemos a análise do ambiente do mercado. Opa, eu acho que a forma de precificação, a forma de mercado vai ser aqui. Mas eu acho que é uma coisa legal dessa história inteira que a gente sempre se respeitou. Eu acho que, assim, o mercado imobiliário, mas você concorda comigo, parece ser grande, mas é muito pequeno. Todo mundo se conhece. E assim, e aí, poxa, eu não vi ninguém nunca falar, o Júnior não entregou, o Júnior não se comprometeu, não. O Júnior é gente boa e sempre se comprometeu. Quando eu falo Júnior, entende-se Anápolis, né? É que muitas vezes falo no meu nome Fábio, mas eu gosto de dizer, não é o Fábio, é o construtor de vendas. E eu acho que essa história constrói tudo que estamos aqui nessa mesa. Mas vamos lá. Além disso, cara, você falou um pouco da história, falou um pouco aí sobre como foi sua saída, mas nesse momento ali, 2022, você já estava preparado para sair para novas oportunidades ou você ainda esperava que poderia ficar ainda no grupo, como é o Grupo OLX por muito tempo? Veja, Fábio, a gente nunca planeja sair assim. Eu pensei algumas vezes ali no início de 2022, aí eu assumi um novo desafio, isso me animou muito, mas ao final, assim, eu sentia que eu poderia mais, sabe? E isso, como empreendedor, a gente fica amargurado de falar, cara, eu posso somar e contribuir muito mais pelo mercado. No final, você nunca foi um executivo, né? Você sempre foi um empreendedor, né? Sempre fui um empreendedor. E os 3 últimos anos, você estava como executivo. Né? Lá dentro, algum dos líderes lá falavam, cara, tu é um startupeiro, né? Então, o que eu tenho de executivo que você acha bom, eu queria ter o que você tem de startup, de fazer negócio acontecer. Que é um mix. A gente, cara, como um empreendedor, você nunca só atuou no comercial, você atua em todas as frentes. É isso aí. É CS, é financeiro. Então, você tem um nível de resiliência que a gente aprende ao longo desses anos, as costas aqui ficam calejadas, que a gente consegue contribuir muito. Então, e meio corporativo, você tem que dividir muitas coisas. Cara, ali não é minha cadeira. Né? Então, não adianta eu querer optar, porque às vezes até eu ofendo alguém. E em startup a gente é muito colaborativo, né? De falar, cara, eu acho que aqui pode melhorar. Rápido, ágil, e direto. todo mundo recebe isso com bons olhos, né? Com um bom tom. Mas você vê, assim, um dos efeitos das grandes big techs é olhar o seguinte, cara, eu não posso ser um dinossauro, eu quero buscar ser um unicórnio, mas no final tem que ser muito ágil para justamente acompanhar as inovações, que é o nosso papel do CV. Pô, a gente está ali num processo de crescimento muito grande, mas eu não tenho que me tornar um dinossauro, tem que ser rápido, tem que ser ágil, tem que entender o mercado. Eu acho que é o grande desafio nosso, né? Mas essa cultura nossa de startup, de dia a dia, não vai mudar. Agora, só um pouquinho adendo, cara, mas o Júnior Pessoa, eu sei que o Júnior tem 3 filhos, o Júnior desde cedo aí construiu uma família. Eu disse, cara, eu tô começando agora nessa jornada, tenho um filho de 1 ano, então trabalho muito. Mas o Júnior, o desafio ainda foi maior, né? Mudar para São Paulo com 3 filhos, fazer isso tudo acontecer. Foi um desafio. Quando eu fui para São Paulo, eu tinha só um. E aí, São Paulo ali, o trânsito, tudo evita sair de casa, veio mais 2, né? O meu foi na pandemia, então você tava trancado em casa. Mas, cara, falar pra mim foi o combustível pra fazer eu chegar onde eu cheguei. Porque é muito prazeroso você ver os filhos, você poder conquistar, né, as coisas e poder ver a família evoluindo junto e te apoiando, né? Porque eu viajava, como você conhece bem. Sim. Né? A gente viaja igual comissário de bordo, cara. O dia inteiro tá no avião, tá no hotel, era a sua segunda casa. Você dorme mais às vezes no hotel e a minha época era essa. Então, cara, eu lembro que eu ia pra reunião dirigindo com o joelho
E parava no McDonald's na Bandeirante e joelho 110, 120. Então, assim, mas era o jeito. Lembro que eu tomei uma queda de moto na época, cara, coisa hilária, assim. Fui pra reunião, da mesma forma, continuei a venda. Falei, cara, dá licença, eu tenho uma reunião importante. O cara não entendendo, querendo chamar o SAMU. Continuei, cheguei na reunião com calça rasgada, mas fechei o negócio. Mas é isso que, para nós empreendedores, empresa inteira preocupada, só que o cara era vendedor. Então. E apesar de empreender, eu sempre tive essa energia de estar bem conectado com o cliente. Né? E nisso tudo, os cavalos. Quem não sabe aqui é os cavalos. Tem nada a ver com você ver na prática, mas assim, é para conhecer um pouco a essência do Júnior. Essa é a minha paixão. Fazenda é uma das minhas formações, sempre foi, né? Então eu acabei puxando um pouquinho pro lado da fazenda, do lado dos cavalos, mas hoje é minha descompressão, assim. Então no final de semana eu tava lá no meu passeiozinho a cavalo, é a recarga da minha bateria. Né? É isso aí, agora vamos voltar aqui para mercado imobiliário você vê na prática. Então, o que seria o Júnior depois de 2022, em 2023? Eu sei que você montou então uma empresa de consultoria. Qual é o seu objetivo, assim, os próximos passos? O seu objetivo é focar ainda no mercado imobiliário? Ou é para outros segmentos? Ou ainda é esse mercado que você vê um grande potencial de transformação? O meu foco 100% é no mercado imobiliário. Né? Então, continuo nesse mercado. É um mercado que eu me apaixonei, comecei a construir toda a minha vida, meu ativo, meu patrimônio. Tudo nasceu no mercado imobiliário, né? Então, eu continuo no mercado. Com a minha saída em dezembro, eu montei uma empresa que é um hub de negócios imobiliários, e focado em 3 grandes frentes que eram uma necessidade, desde o início da Anapro, eu já vi essa latência, essa necessidade evidente, assim, que era em 3 frentes, na área de investimentos, na área de tecnologia e na área de serviço. Então, quando você fala em investimento, o que? Na área de fundos, soluções para as tudo B2B, incorporação. Na área de investimentos. Quando eu comecei a conversar com os fundos lá atrás, eu não estava pronto. Né? E muitas das vezes a gente acha que o cara está nos procurando pelo faturamento, por alguma coisa. Então eu errei em algumas negociações. E muitas das vezes o incorporador tem a mesma visão, ele não está pronto porque ele não tem um negócio que tem uma governança, não está bem estabelecido. Então a gente ajuda a construir todo esse valuation, toda essa governança, para que ele esteja pronto para conversar com o fundo e, obviamente, esteja no fundo que tem apetite para aquele seu negócio. Porque se o cara está, às vezes, no Nordeste, o fundo só quer negócio em São Paulo, e ele está lá gastando tempo para falar com aquele fundo. Então, e junto eu linkei o Family Office nosso, que a gente investe em alguns ativos imobiliários. Então, a família, depois da saída, a gente começou a investir em algumas coisas. Então, fazia muito sentido. E essa conversa nasceu. Então, no ramo de tecnologia, eu me vi há muitos anos vendendo CRM para muitas empresas. Só que muitas das vezes, Fábio, eu olhava para o cliente, ele não estava pronto para receber minha ferramenta, porque ele não tinha pessoas e processo. Teve cliente que eu vendia a Napro, ele não tinha nem quem cuidava da implantação. Ele falou, Júnior, agora eu tenho que pensar em contratar alguém. Mas ele já pagou meu boleto. Então, hoje eu investi, eu falei, cara, vamos fazer uma análise de pré-requisito, entender seus processos, que eu falo que é os 3 pilares, né? Pessoas, processos e ferramentas. Eu estava na 3ª esteira. E como eu atendi clientes pelo país inteiro, eu me tornei amigos. E esses amigos agora com a minha saída, alguns me demandam algumas necessidades. Falei, Júlio, queria evoluir nesse nível da jornada, ter uma esteira completa, do Anapro, do lead, até a venda, até o pós-venda. Cara, eu não vou conseguir lhe atender, eu não desenvolvo software. Né? Então foi onde eu comecei a entender e falei assim, deixa eu fazer uma análise do que realmente você precisa. Se é do CV, se é de um software desse internacional aí que você personaliza tudo, vai gastar seus milhões, mas... Então, foi essa análise de pré-requisito e de uma forma muito neutra. De falar assim, cara, o melhor caminho é esse. Né? É igual se eu falo assim, Fábio, vai para o norte do país de carro. Cara, eu vou te recomendar uma 4x4 ou um carro que às vezes você esteja preparado para todo tipo de estrada. E a mesma coisa da ferramenta. Né? Na venda tudo funciona, mas qual que é a análise de aderência daquilo? Então, nesse ramo de tecnologia fez muito sentido. E primeiro, de um lado, é igual colocar você hoje para avaliar uma ferramenta. Cara, você foi vendedor, você sabe o que vai de regra de negócio. E o principal, do lado de Anapro, eu não preciso que o cara me descreva a regra de negócio dele, eu entendo da regra de negócio dele. Então, eu sei a ferramenta que talvez não vá atender ele, vai faltar com algumas coisas, e sei a ferramenta que vai atender além da expectativa dele. Então, para os clientes fez muito sentido, e nesse ramo de tecnologia não se concentrou só em CRM, não só em leads e pós-venda, começa a se estender para chatbot, para outras aplicações, porque o ramo de tecnologia hoje é se conectar, que é o conceito do próprio CV, né? Sim, claro, claro. Não é fazer tudo, na verdade é somar com outras soluções Isso. Que gerem bastante valor, que é um ecossistema. E no ramo de service, que eu já atuava, eu tinha uma startup que atuava no ramo de crédito imobiliário, serviços de operação, de secretaria. Então, nasceu alguns serviços de ativação de carteira, pré-atendimento, muitas coisas que eram culturas que a gente acredita.
Que é igual de falar assim, cara, será que eu implantar só o CV eu vou vender mais? Provavelmente sim, né? Mas você tem processos que você também mudar, por exemplo, metodologia de atendimento. Por que você não fazer a venda, o pré-atendimento, o MQL, SDR? Então tem algumas metodologias que para nós está válido, mas para muitos é desconhecido. E é onde a gente está atuando, onde eu tenho focado e que para mim tem sido assim fenomenal, que eu tenho conseguido contribuir ainda mais de forma positiva. Então, no final, assim, um incorporador, que todo mundo que nos acompanha aqui, eu sendo cliente ou não sendo cliente, você vê. Então, os 3 pilares. No final, é uma consultoria. Cara, você está precisando de fundo, ou entendimento, ou recurso para viabilizar seu empreendimento, a ideia é você ajudar. Você está precisando de uma solução tech, até para operacionalizar e fazer isso tudo acontecer, você vai sugerir. E o terceiro pilar até serviço, aquele incorporador, né, que ele não tem o serviço interno, o serviço de back-office, o serviço de SDR, isso tudo também você vai ter para oferecer. Sim. E aí a ideia, então, é munir ele para que, primeiro, se ele tiver com tecnologia e serviços muito bem alinhado, qualquer fundo vai querer o negócio dele. Com certeza. Né? Então, porque ele está muito bem estabelecido em nível de governança, de processos. Então, a gente entendeu que a base para chegar, para captar bem, para ter um bom projeto, um bom negócio, performando e tudo, ele tem que estar muito bem de tecnologia e serviços. E aí, João, você falou isso, o fundo, entendeu? Eu acho que todo empresário, empreendedor, depois que a gente faz, como a gente fez o M&A, você fez aí a venda para 100% por LX, a gente para o grupo Softplan. O que a gente aprende com muito isso? Nossa empresa, desde o primeiro dia, se a gente puder estar estruturado para saber o nosso valuation, não é verdade? Saber preparar ela, não significa que a gente vai vender, mas ter uma visão que em qualquer momento a gente pode vender, a gente olha com outras óticas. Olha com a ótica que o empresário às vezes, porra, ele termina não tendo controle de caixa, termina não tendo controle de organização contábil. Então, assim, não significa que você vai precisar de fundo em nenhum momento. Pode ser que você não precise, mas você ter essa gestão tecnológica, operacional, você vai ter uma claridade muito grande, você vai terminar ganhando mais grana, não é? Com certeza, com certeza. E, Fábio, a maioria das vezes a gente sempre olha, alguns fundos vêm para olhar para a receita e tudo, mas nem todos estão olhando para só isso. Então não foi só o mercado imobiliário, até startups que faça sentido para a gente investir, que se conecte num ecossistema, que consiga somar e resolver essa dor da construção civil, faz sentido a gente aportar. Então a gente pega, eu cito muito o exemplo do WhatsApp. Foi vendido por bilhões sem faturar. É isso aí. Impressionante. Mas ele construiu esse negócio para chegar lá. Informação, comunicação. A mesma coisa foi a Anapro. Os fundos me procuravam e no final queria falar do meu faturamento. Eu falei, cara, mas eu não faturo tão bem assim. Então é melhor você comprar essas grandes, essas multinacionais que faturam 500 milhões por ano. Então nunca o Anapro, o negócio, foi o faturamento. Foi a cadeia de valor que conseguia se gerar no final, né? Entregar. Como assim é o CV hoje, de uma forma muito mais completa, que foi até o pós-venda, né? Então, agora vamos falar tech, que é o mais importante. Mas desse pilar tech, qual é a empresa que você viu? Lógico, é um pouco do que a gente vem conversando aqui esses dias, um pouco do que a gente está costurando de parceria. No mercado, para atender o cliente que você já conhece, o que é a solução tech que você vê que mais tem aderência? Fábio, sabe assim, eu saí da Anapro e comecei a fazer uma análise de aderência, de processos, de tudo. E quando a gente começa a olhar, tem vários players de mercado com bons trabalhos, fazendo um excelente trabalho, buscando. Mas a gente tem que olhar para o agora, né? Porque muitos dos clientes, por exemplo, que eu saí, me pedem ajuda. Eu falo, cara, qual que era o melhor caminho? Então, conversei com você, conversei com outros players de mercado. E entendendo as estratégias de cada um deles, não é porque eu estou aqui com você, mas era uma das ferramentas que eu vi que você atendeu toda a jornada. Desde o lead até o pós-venda. E no final do dia, a gente tem que ter toda a esteira conectada. Porque o cara que te comprou amanhã é o cara que vai te multiplicar, é o cara que vai ser seu promotor. Então, na minha opinião, o CV, ele complementou bem níveis de funcionalidade. Eu sempre fazia alguns comparativos de features, né, de funcionalidade de benchmark. E eu sempre aquele cliente oculto que eu fazia de você fazia de mim todo ano. E eu sempre olhava para o time de produto e falava assim, cara, olha, o cara só tá olhando pelo retrovisor, eu só... Como é que eu faço para uma hora chegar e olhar no retrovisor? Então vocês conseguiram conectar bem toda essa cadeia, né? Toda essa conexão. E o que é o principal, né? Não é só a ferramenta, também tem a satisfação dos clientes. Então eu sondei alguns de mercado, me falaram muito bem de vocês, e tanto que a gente sempre se falou, sempre se deu bem, demais. Mas eu nunca te disse isso. Então, até em um determinado momento eu comentei com o Charles, falei, Charles, se eu saísse hoje, me dói o coração, né, na época eu estava lá, mas eu não contrataria não, eu contrataria o CV, que ele me dá o pós-venda. Ele falou, Júlio, brinca, né? O que a gente faz para chegar lá? Era uma estrada muito longa. Porque até atingir esse nível de maturidade, ele falou assim, cara, é simplesinho fazer o pós-venda. Não é. Senta aqui, né?
E aí, quando a gente olhou, não era só também ferramenta e funcionalidade, e não só cliente falando bem. Cara, como está o atendimento? Será que essa empresa está em nível pronta para escalar? É porque a gente acha que a venda é nossa muito simples, é só ir lá vender o software implante. Não. Tem software, cara, a gente entra na regra de negócio e muitas vezes você muda o processo dele. Então, quando eu olhei, e mais a fundo agora, de perto, o seu negócio, entendendo o carinho, essa família que você tem por trás, que são mais de 100 pessoas aqui dentro do CV. Cara, a Napro não chegar nesse volume de pessoas, isso não quer dizer muita coisa, mas o nível de engajamento, de que está, de conexão, dessa mecânica que vocês criaram, para mim, assim, hoje vocês estão muito bem preparados para essa próxima fase. Né? Que é a maior preocupação, e achei fantástico sua, cara, não é só crescer. Né? Tem essas formas de conectar, manter o atendimento, NPS, Quando a gente está de fora, a gente não vê a cozinha. Né? Sim, sim. E aqui eu entrei, eu vi a cozinha, né? E no final, a gente não vê a cozinha, mas também o telhado do vidro. O telhado do vizinho sempre... A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, assim, respondendo sua pergunta, hoje vocês estão com a ferramenta que completa, estão olhando com roadmap, com planejamento, e como os outros estão. Mas a D0, vocês estão, eu diria, bem na frente ali de muitas plataformas de mercado, até o que eu representava, né? Então, quando eu olho, cara, vocês estão no caminho certo. Era tudo que eu tinha como ambição aqui, como empresário, como empreendedor. E é legal ontem a gente conversando, as histórias de vida, os desafios são muito parecidos. Então, isso é legal. Você conseguiu fazer e focou. É o que você falou, é o foco. Mas você vê, Júnior, mas você falou aí, o princípio primeiro, a gente entrega uma jornada completa, eu vou falar um pouquinho disso. Segundo, como a gente se preocupa com o nosso cliente, para isso a gente está trazendo uma equipe. A gente tem mais de 100 CV maníacos loucos, apaixonados pelo que fazem, atendendo o cliente, melhorando o cliente. Mas eu acho que vou dizer um terceiro ponto fundamental. Cara, desde a primeira vez que a gente se viu, sabe o que é? Sinergia, valores e princípios. Eu acho que a gente se dá bem é muito bom. A Softplan, quando se tornou nosso sócio, cara, no final, não estou olhando número, não estou olhando produto, não estou olhando suporte, CS, eu estou olhando o envolvimento de pessoas. Eu acho que a gente se dar bem, a gente tem uma sinergia, ou eu diria até uma energia juntos, isso que é legal. Tem coisa melhor de fazer negócio com quem a gente está criando uma relação muito boa. Eu acho que eu completaria isso com o terceiro, você concorda? Concordo totalmente, assim, o nível, até as histórias, são 3 homens na sua casa, né? Em casa é 3 homens. É verdade. O caçula é vendedor, eu sou o caçula. Eu só não tenho 3 filhos, mas chego já. Mas tá no caminho, o importante é treinar. Então, o que eu acho, assim, as histórias são muito parecidas, e essa sinergia não tem preço. Fábio, a mesma coisa eu tive com a LX, eu tive outros fundos, tive outras oportunidades, mas, cara, quando entrou, se conectou, assim, sabe? As pessoas, o Andres, quanto o Marcos Leite, a época que tocou, todo mundo tinha uma energia incrível, assim, das pessoas, extremamente humano. Quando a gente vê, são os mínimos detalhes. E é o que eu vi aqui, desde a primeira conversa ontem, mais ainda, né? A gente, às vezes... Mas ontem eu tive uma noção e falei, cara, é muito parecido. É isso aí. Júnior, você não sabe quantos clientes, eu tenho alguns clientes que dizem, como é que você está vendendo um concorrente e você vendendo uma solução que não é sua? Quando a gente não entrega valor e vê que a nossa solução não vai atender, o melhor que a gente tem que fazer é ser sincero, porque esse cara vai ter relacionamento com a gente o resto da vida. Na verdade, então assim, isso que você fala cara, tem que entender o momento do cara. Mas o importante é o seguinte, entendendo o momento do cara, que ele está com a dor e precisa de uma estrutura tech completa, a gente está aqui para oferecer. Então vou aproveitar, pode ser? Sim. Cara, veja, normalmente quem vem aqui para o nosso podcast presencial, a gente tem vários podcasts aí. Não sei se você já acompanhava esse projeto, lembrando, Sim. Todas as terças-feiras. Muita gente participa online, a gente manda um kitzinho, mas quem vem a gente tem que agradecer, né? Porque as pessoas vêm contar a sua história, vêm contar um pouco sua experiência. Aqui a gente falou até um pouco sobre dores do mercado, que eu acho que vale a pena a gente marcar outros encontros para pegar alguns cases, alguns exemplos. Pô, Casa Verde Amarela, qual a solução que a gente resolve? Agora, com tudo que vem em relação à escrituração, em relação... Eu acho que depois vale um bate-papo num podcast nosso na prática, como a gente pode ajudar de forma técnica. Mas quero aproveitar esse momento aqui, dar um kitzinho CV, uma lembrancinha, um caderninho para você anotar aqui, porque veja, a gente não vive só de tecnologia, né? Aqui um caderninho, aqui outra lembrancinha, aqui é tanto presente, rapaz. E vocês são bem poéticos aqui, né? Bem poéticos, uma mensagem aí para você. E dizer, cara, eu acho que com tudo isso que você falou, poderia dizer que é uma grande novidade, dizer, cara, ele vai nos ajudar a vender, a implantar, a continuar transformando o mercado. O nosso propósito, Júnior, não é só crescer o CV, o nosso propósito é transformar o mercado imobiliário.
para uma venda de imóvel, um relacionamento com o cliente ser uma experiência única. Comprar um imóvel no país é muito difícil. Financiamento, é muito burocrático e assim, eu acho que o papel nosso é disso. Ajudar a gestão, ajudar a incorporadora a ter um lucro, ter um EBITDA maior, mas sim ter esse propósito de transformar. E aí queria te dar essa camisa aí. Se você puder, pô, nada melhor se você puder vestir aí a camisa do CV. Vou colocar aqui, faço questão. Será se cabe, não? Eu pedi o seguinte, disseram, qual é o tamanho? Eu digo, o tamanho, meu tamanho. Pô. Eu acho que sim. Se fosse depois do Réveillon, não caberia, não. Mas... Gestão, conhecimento, mercado imobiliário, inovação, força, pré-venda, ecossistema, transformação, tecnologia, leads, venda. Então, assim, cara, eu acho que com esse propósito do que a gente pode construir aí, e você falou muito na sua fala sobre ecossistema, que eu acho que é a nossa frente. É entregar um valor completo para os nossos clientes. Pode ser na área de financiamento, ou na área de investimento financeiro, pode ser numa área de serviço, mas a gente tem que entender essa cadeia de valor de pré-venda, venda ou pós-venda, correto? Correto. Não, e o bacana, Fábio, é que esse apoio ele é muito fundamental nesse momento, porque a portabilidade ela é muito dolorosa para qualquer software, né, que você vai portar. Até se você vai sair de um Samsung para Apple, eu sofri esse final de semana que eu passei com a minha esposa 2 dias para ela sair do Samsung para Apple. É isso aí. O dado lento. Não funciona. E, cara, aí o cara chamou Migra o WhatsApp, a confusão que é. Ele chamou um especialista lá de migração que ele julgou especialista. O cara fez muito rápido, cara. Então, quando a gente entende no negócio, a gente sabe, e foi onde a gente conversando, eu falei, Fábio, a gente pode se ajudar demais. Então, eu acho que não só nessas frentes de solução de tecnologia, mas de serviço, é como compor e resolver com o ecossistema. É isso aí. Então, eu acho que aqui nasce. Aqui é um grande momento, é um grande dia, vai estar registrado aqui. É isso aí. Mas eu acho que aqui a gente tem bons negócios para fazer, são 2 grandes, profundos entendedores do mercado. Então eu acho que tem muito negócio para a gente estar junto e somando. Você falou do nome portabilidade, então você incorporador, que ainda não é nosso cliente, você que usa outros CRMs, não só a Napro, né? Eu acho que outros CRMs, principalmente a Napro. Então a gente liberou esse projeto aí chamado portabilidade. Portabilidade significa o quê? Faça uma implantação, portabilidade, traga seus dados do CRM de forma segura, de forma rápida, de forma eficaz. Porque no final, você incorporador não pode parar de vender. Você não pode parar de relacionar seu cliente. E o nosso papel, enquanto software, não é só disponibilizar uma tecnologia, mas sim deixar ela preparada o mais rápido possível para você não parar suas vendas, você não parar seu relacionamento com o cliente. Porque assim, por que eu falo muito do relacionamento do cliente, Júnior? Porque a gente tem um papel de falar, cara, e é o que eu acho que foi a esteira que até onde a Napro ia, né, como a maioria dos outros CRMs, que é assim, vendi, assinei um contrato com o nosso, do cliente de incorporador e virava as costas pro cara. Cara, o pós-venda cara, você tem que criar uma esteira com esse cara e que o próprio cliente ser empoderado, ter segundo nível de boleto, estado financeiro, antecipação, renegociação, acompanhar a obra, né? Então assim, a gente tem que levar essa tese de experiência do cliente no mercado imobiliário. É uma tese que eu quero que você me ajude a encampar. E a outra ajuda que a gente está multiplicando, que é o tal do CRM 5.0. E, Fábio, uma coisa assim, todo incorporador, todo cara que está de fora do negócio de incorporação, ele acha que o negócio dele é vender o imóvel, né? Ok, sim, é um dos principais. Mas, cara, o sucesso de quem está comprando vem normalmente 24 meses depois, 36 meses depois. O que ele vai fazer com esse cara durante esse período? Como ele se relaciona, como ele se prepara para o repasse? Que é a principal fonte de receita dele. 80% do negócio dele está lá. Daqui 36 meses, não está na venda. É isso aí. Na venda, quem sorri normalmente é o corretor, a imobiliária, né? O time aqui. Mas quando a gente olha para o final, o incorporador está de olho e tem que se relacionar durante isso. Então, é a mesma coisa como software, né? É isso aí. Não, isso quer dizer, software, que a gente tem uma nomenclatura que não conhece, chamada NET-MRR, MRR de mensalidade, NET de líquido, que significa mais ou menos isso. Cara, não importa eu trazer 20 clientes novos, se 10 distratam, que no mercado imobiliário pode se chamar distrato ou venda líquida, né? Distrato, contrato menos distrato. Então, assim, não importa eu trazer muito cliente se eu perco a maioria deles. Né? Então, a gente chama de churn aqui. Então, é essa preocupação que o cliente também tem que ter. Eu sei que a lei do distrato, agora voltando no mercado imobiliário, deu uma equilibrada, deu uma organizada. Mas, cara, o seu próprio cliente, eu digo o dono da incorporadora, sabe onde está seu novo empreendimento? Sabe onde estão seus possíveis clientes e leads na sua atual base? Com certeza muitos dirão que não, ou que sim, mas a hora que for procurar... E é muito bacana você falar disso, porque a gente olhou para toda essa cadeia, então, dentro do Hub, né? Então, na parte de crédito, serviço, como que eu garanto a saúde financeira? Não é analisar crédito e dificultar a venda. É garantir que isso perdure pelos 36 meses, esse cara repasse. Então, é legal a gente olhar para esse negócio. Você falou muito da construção civil, que é um segmento que
não parou na pandemia, foi um dos jeito poucos que não parou. Então o negócio dele não para, e essa portabilidade, essa migração, essa transição tem que ser confortável. É isso aí. Porque todo mundo assusta, né? Quando fala de migrar de plataforma. Então ele quer que seja o melhor fluido com a melhor conveniência. Então é legal a gente estar junto agora, poder estar somando para multiplicar, enfim. Eu acho que isso é bacana, é uma mensagem muito positiva para o mercado. Né? Sensacional, meu amigo. Então, se deixasse, a gente fala aqui. Mas é o primeiro de vários. Né? Vamos fazer outros CV na prática aí. E, cara, brigadão por ter vindo aqui em Aracaju nos nossos estudos. Obrigado por fazer parte disso tudo. E isso demonstra que, cara, não importa se em algum momento fomos concorrentes. O que importa é o propósito que nós temos como missão de transformar o mercado imobiliário. Então, parabéns pela sua história e vamos juntos construir nova história. Se você quiser deixar uma mensagem aí de finalização do nosso bate-papo, fica à vontade e aí eu vou pro fechamento. Legal. Bom, aqui eu vou com a mensagem de despedida, mas deixar os amigos, parceiros e clientes que me fizeram chegar onde eu cheguei e principalmente as pessoas que esteve comigo ao longo desses 14 anos, que eu sou extremamente grato. Era uma das coisas que eu saí triste, é de deixar os amigos e famílias que eu construí dentro. Mas é feliz, eu entro numa nova família agora e é bom que vocês estão recebendo com um enorme carinho, todos, né, comigo principalmente. Então eu queria dizer que tá incomodado, tomar um café, vamos bater um papo, falar sobre mercado, falar sobre tendência, né, como que a gente resolve ou como que a gente constrói algo novo, né, junto com o Fábio, junto com o ecossistema do CV, enfim. Então acho que aqui a gente tem um caminho muito bom, fico aqui disponível, estou no mercado ainda. Acho que é isso que é válido, todo mundo fala, você tá na fazenda, tá aposentado, você tá pescando, tá fazendo... Não tô, isso é final de semana. O Bill Gates do Agreste? O Bill Gates do Agreste, como assim diziam, né? Então eu estou aqui firme, agradeço aqui mais uma vez a família CV pela recepção. Incrível. Show, meu amigo! Bom, chegamos a mais um final aqui do CV na Prática, o nosso podcast. Você que nos acompanha, dá esse prazer, dá essa audiência. Muito obrigado, esse foi um podcast extremamente especial. E muito obrigado por nos acompanhar, assistir. E lembrem, nos siga aqui. Eu não sou influenciador nem blogueirinho, tem outro nome você agora tá já, TikTok, né? É, TikTok, né? Então, você clique aqui, você aqui acompanha aqui no YouTube, você que está no Spotify, nos siga, nos acompanha, porque lembre, todas as terças-feiras, 18h18, a gente traz novidades sobre o mercado imobiliário. Transformação, inovação, integração de toda essa cadeia da construção civil. Então vamos juntos transformar o mercado imobiliário. Valeu! Show! Valeu, meu amigo! Valeu, Junão! Valeu!